Olá a todos mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende apenas de quando está a ver-nos. Os nossos conteúdos estão online no nosso canal da IEL, inscreva-se e se quer ser notificado cada vez que sair um novo conteúdo, toque no sininho e será avisado. Espero que tenham tido uma boa semana e que tenham tido a oportunidade de perceber que as bênçãos de Deus perseguem os que colocam a sua atenção na sua palavra. Pode visitar-nos no nosso local de encontro, também no Livramento, presencial neste caso, e será muito bem-vindo. Temos tido o cuidado e a precaução nesta nova fase para que se sintam bem enquanto estamos juntos a louvar a Deus e a aprender mais sobre como agradar a Deus. Ficamos a aguardar a vossa visita e não se esqueça que é através de inscrição. Então faça-nos chegar o seu e-mail e enviaremos o formulário para se inscrever. Seguimos para o nosso tempo habitual, onde a música nos ajuda a encontrar as palavras para honrar Deus por quem Ele é. Então, até já! Mais do que palavras quero trazer, algo mais profundo quero oferecer. Aquilo que desejas quero te dar, meu coração rendido vou entregar. Tu, Senhor, és fiel e bom, e tua graça me sustém. Eu quero te agradar e com meu viver te adorar. Tu és bom, és fiel, meu amigo verdadeiro. Tu és paz, és amor e para sempre o meu Senhor. Mais do que palavras quero trazer, algo mais profundo quero oferecer. Aquilo que desejas quero te dar, meu coração rendido vou entregar. Tu, Senhor, és fiel e bom, e tua graça me sustém. Eu quero te agradar e com meu viver te adorar. Tu és bom, és fiel, meu amigo verdadeiro. Tu és paz, és amor e para sempre o meu Senhor. Tu, Senhor, és fiel e bom, e tua graça me sustém. Eu quero te agradar e com meu viver te adorar. Tu és bom, és fiel, meu amigo verdadeiro. Tu és paz, és amor e para sempre o meu Senhor. Tu és bom, és fiel, meu amigo verdadeiro. Tu és paz, és amor
Olá mais uma vez. Então o assunto que eu quero abordar hoje, ele trata sobre adoração. E o texto que nós vamos ler e meditar sobre ele encontra-se em Mateus, no capítulo 15, e o texto, na verdade, ele reflete esta ideia desde o verso 1 ao 20. Porém, a leitura que eu irei fazer, e à medida que eu vou fazendo os passos, apresenta-se apenas do verso 1 ao verso 11. Mas será necessário ou terá alguma maior importância ou mais facilidade em ver o assunto da adoração ali, se lerem todos estes versículos? Espero que no devocional o façam. Então o texto é em Mateus 15, de 1 a 20, vamos ler o verso de 1 a 11, e o tema que encontramos aqui é a adoração verdadeira, ela é exigente. A exigência pode ser vista também como uma necessidade urgente. Neste momento de pandemia mundial, não é apenas em Portugal, mas neste momento de pandemia mundial que passamos, diferente de todos os outros momentos que já experimentámos anteriormente, existem necessidades urgentes que são assumidas como exigências. Temos a exigência de lavar as mãos com muita regularidade, o uso do álcool gel, o uso de máscara e o uso de desinfetantes em todas as superfícies que pensamos estarem ao alcance de qualquer pessoa. Se noutro tempo isto poderia ser diagnosticado como uma misofobia, que é um termo usado para descrever o medo patológico do contato com o que consideramos ser sujidade, contaminação e germes, agora não só é considerado normal, mas é mesmo considerado como uma exigência. Então os tempos podem mudar as exigências, mas no caso da adoração a Deus foi, é e sempre será igual. No caso da adoração, Deus sempre foi muito claro na sua exigência, e se declaramos que é Deus, que adoramos, então temos que ir ao encontro do que isso significa para Ele. Na versão A Mensagem de Eugene Peterson, diz assim: o que acham que o Eterno espera de vocês? Apenas isto: que vivam na presença dEle, em santa reverência, sigam o caminho que Ele preparou para vocês e amem a Ele com dedicação total, obedecendo aos mandamentos e regulamentos do Eterno, que estou promulgando hoje, e tenham uma vida longa. Já na versão Bíblia para Todos, diz o seguinte: o que é que o Senhor teu Deus exige de ti? Exige somente que tenhas respeito ao Senhor teu Deus, que sigas os seus caminhos, que o ames e sirvas com todo o teu coração e com toda a tua alma, que cumpras os mandamentos do Senhor e as leis que eu hoje te dou, a fim de que tudo te corra bem. Então o que vamos ver hoje é um tipo diferente de adoração a que estamos habituados, sem música, mas muito genuína. A adoração é vista neste texto como dedicação total a Deus. Com esta partilha espero reforçar que a adoração verdadeira a Deus não é algo que possamos recriar, mas é uma busca e uma procura intensa e perseverante de conhecer Deus e ir ao encontro de o agradar em tudo o que somos e fazemos. A adoração a Deus tem algumas exigências e espero que nesta partilha elas se tornem mais claras. No texto que se segue podemos encontrar algumas das exigências da adoração verdadeira. E o primeiro ponto que eu quero salientar é que a adoração verdadeira exige dedicação total a Deus. Ela exige ser a meta. Versos de 1 a 6 diz: então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor, esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. A adoração tem o fim em si mesma. Quero partilhar esta convicção, que a adoração nunca deve ser exercida como um meio de alcançar algo diferente da adoração. A adoração nunca é um passo em direção a qualquer outra experiência. Não é uma porta pela qual passamos para chegar a outro lugar. É o ponto final, a meta. Por exemplo, quando nos juntamos como igreja, poderia dizer que provavelmente é a única atividade que temos em conjunto no local que muitas vezes designamos como igreja, mas é pelo facto de ser o lugar onde a igreja reúne
em que ela, a adoração, é o fim de si mesma. Por exemplo, o relacionamento horizontal entre irmãos é considerado pelas Escrituras com o propósito de encorajar à fé e ao amor. Como está escrito, procuremos desenvolver entre nós o amor fraternal e estimulemos-nos a fazer o bem. Não descuidemos a nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, tanto mais que vemos aproximar-se o grande momento da sua segunda vinda. Nas outras atividades presentes do nosso encontro, são com o propósito de promover crescimento e edificação em toda a Igreja. Essas atividades têm um foco muito específico, aperfeiçoar a Igreja. No entanto, em relação à adoração individual e em conjunto, o fim é o serviço comum realizado pela Igreja em direção a Deus, em que o propósito consiste em oferecer a Deus o que é de Deus. No contexto do capítulo 15 de Mateus, existe uma realidade que não está fora do nosso alcance hoje como Igreja e devemos olhar para os princípios que estão visados na passagem para entendermos como pode ser de instrução e de direção para nós hoje. Os costumes e tradições tinham tomado o lugar dos princípios de orientação divina para a conduta da vida diária e, em especial, no que consideravam ser adoração. Jesus estava a realizar muitos milagres e isso suscitou muita curiosidade por parte das autoridades religiosas de Jerusalém. Eles enviaram, como era costume, uma equipa de inquérito para verificar a veracidade dos testemunhos e aí chegaram até Jesus. Questionaram Jesus acerca da prática da tradição religiosa de Judá, de Jerusalém, que estaria a ser desvalorizada pelos seus discípulos. Na ótica deles, a adoração a Deus estaria em causa, especificamente acerca do assunto da cerimónia de lavagem antes de uma refeição. Os discípulos de Jesus não a faziam. Não falamos de uma simples lavagem de mãos, mas de uma lavagem cerimonial que entendia fazer a separação do povo de Deus em relação aos outros povos. Eles queriam certificar-se que com essa cerimónia eles não estariam impuros pelo contacto com os gentios e dessa maneira ficarem impuros ou contaminados por dentro. Jesus não respondeu logo a essa questão prática, mas quando respondeu foi ao cerne da questão. Jesus desvia a conversa para o que realmente importava e mostrou-lhes que com a tradição eles desvalorizavam os princípios de Deus. É aqui que Jesus fala sobre o 5º mandamento dado a Moisés, que refletia a vontade de Deus em relação aos filhos honrarem os seus pais. Qual era a intenção de Jesus nisso? Por que é que não foi direta a resposta que foi questionado? Por que mudar o assunto? Os princípios de Deus são imutáveis e levam-nos à adoração verdadeira e são mais úteis do que à primeira vista conseguimos entender. Neste caso específico, a tradição desviava-se de um dos princípios de Deus acerca da família, de ser um lugar de cuidado, honra e bênção. Eles tinham permitido que a tradição dissesse que se o que tinham como posse e que com isso poderiam ajudar os seus pais na velhice fosse para entregar no templo, estariam assim desobrigados de os ajudar. No entanto, vemos que o princípio de Deus em relação a esse mandamento não foi abolido do ensino no Novo Testamento. Jesus ensinou isso e é reforçado na era da Igreja quando Paulo dá ordens específicas a Timóteo, seu discípulo, quanto ao cuidado da família. Ele escreve: dá toda a atenção a qualquer viúva que não tem mais ninguém que cuide dela. Mas se ela tiver filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar bondade no seu lar e recompensar os seus pais cuidando deles. É isto que agrada a Deus. Os fariseus que questionaram Jesus assumiram que Jesus e os seus discípulos estariam a ser pouco consistentes na adoração a Deus. No entanto, a sua régua para medir esta dedicação a Deus estava a ser a tradição religiosa e não com relação aos princípios divinos. Eles não entenderam que a adoração a Deus exige dedicação a Deus, ou seja, dar ouvidos ao que importa a Deus. Foi isso que Jesus lhes mostrou na sua primeira resposta, que a adoração tem o fim em si mesma. E essa meta é a dedicação interior, acompanhada com uma expressão exterior dessa dedicação no culto a Deus. Então a única forma de adorar a Deus é indo ao encontro de reconhecer o que Ele é e o que Ele pretende para nós e dedicarmos a nossa vida para o satisfazer nisso. Isso acontece quando a nossa vida tenta refletir toda a sua vontade. Essa é a meta e a adoração tem nisto a sua própria meta.
Jesus, ao ser confrontado com a imposição de uma regra humana como dedicação a Deus, chama a isso de hipocrisia. O uso desta palavra significava que eles estariam a tentar parecer algo que na verdade não eram. Na verdade, o que eles consideravam ser como um ato de adoração, dedicação a Deus, era apenas algo inventado por preceitos humanos. Por outro lado, o que Deus tinha ensinado como princípios divinos estaria a ser desprezado e alterado para proveito próprio. E Jesus afirma que isso não é adoração, é hipocrisia. A adoração tem como fim uma dedicação e direção total e que ela é direcionada apenas a Deus. Avalie hoje se o que tem feito ou vivido como adoração a Deus engloba somente um alvo, o respeito a Deus e a sua dedicação total a Deus. E no segundo ponto, nós vemos que a adoração verdadeira exige sentimentos por Deus. E lemos isso do verso 7 ao 9. Ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus cita Isaías 29:13, a fim de expressar a raiz do problema, com o modo de vida dos fariseus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando como doutrinas os preceitos dos homens. É como diríamos hoje num ditado tradicional: cantas bem, mas não me alegras. A adoração não é apenas uma questão de lábios, mas é essencialmente uma questão de honra. Jesus faz esse paralelo e mostra que a adoração é uma questão de honra. E em boa verdade eles estariam a fazer isso com as palavras. E por isso diz: este povo honra-me com os lábios. Mas o coração não acompanhava essa dedicação. E é dito: mas o seu coração está longe de mim. E explica que isso é uma adoração vazia, porque o que tentam honrar na prática é aquilo que ensinam para o seu próprio proveito e não os princípios de Deus. E por isso é dito: em vão me adoram, ensinando como doutrinas os preceitos dos homens. Eles desprezavam os princípios de Deus em prol dos seus próprios. Eles não se dedicavam a Deus, apenas ao seu proveito e à sua satisfação. Nos últimos tempos, talvez se tenha estreitado um pouco o conceito de adoração apenas na música e no momento que partilhamos em igreja. Porém, a adoração acontece cada vez que o nosso estilo de vida é transformado pela verdade do Evangelho. Na altura em que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, logo após o seu batismo, diz assim: por fim, Satanás levou-o a um sítio muito alto e mostrou-lhe as terras do mundo e toda a sua riqueza. E ele disse a Jesus: tudo isto te darei se te ajoelhares e me adorares. A resposta de Jesus foi: vai de Satanás. As Escrituras mandam: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. A verdade do Evangelho mostra-nos que nós, os que cremos em Cristo e o aceitamos como Senhor, somos resgatados de uma condição de condenados, de completamente perdidos, para uma condição de vida plena. Passamos da morte para a vida. No Antigo Testamento, a adoração implicava uma ação visível, como curvar-se em reverência de alguém que considerava superior. Este ato de submissão é encontrado na resposta de Jesus e também na expressão de adoração dos Salmos. Ao olharmos para o livro dos Salmos, considerado como o livro com as mais altas expressões de adoração, encontramos alguns sentimentos que devem fazer parte da nossa relação com Deus. Alguns dos momentos mais altos de adoração começam com a sensação de quebrantamento, contrição e tristeza pelo pecado. Diz assim: para ti o verdadeiro sacrifício é um espírito rendido a teus pés e arrependido, um coração humilhado e magoado. Tu não me desprezarás, ó Deus. Confesso os meus pecados, aflige-me por causa do mal que fiz. Assim como o veado anseia pela água, assim suspiro eu por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A quem tenho eu no céu além de ti? És na terra quem eu mais desejo. A minha saúde enfraquece, o meu espírito está cansado, mas Deus é a força do meu coração, Ele é meu para a eternidade. As portas da sua santa morada estão abertas de par em par. Entremos por elas com louvores de gratidão. Penetremos no seu interior cantando-lhe. Louvem-no pelo nome grande que tem. Porque o Senhor é bom.
A sua misericórdia não tem limites. Ele mantém-se fiel, século após século. Estes são alguns exemplos que nós temos dos sentimentos que vêm de Deus e nos levam a Deus em adoração genuína. A contrição, tristeza, saudade, desejo, reverência, temor, gratidão, alegria e esperança. Quando estes sentimentos são despertados, aproximamo-nos de Deus. A adoração acontece e não aparecem apenas nas nossas palavras, mas nascem das nossas entranhas. A adoração é genuína e autêntica. A adoração acontece cada vez que o nosso estilo de vida é transformado pela verdade do Evangelho. Isto aconteceu com os grandes exemplos que temos na Bíblia. E em especial, uma vez que os exemplos vieram dos Salmos, lembramos o rei Davi, que sendo rei e tendo um grande reinado com muitas terras e grandes riquezas, encontrou-se na necessidade de reconhecer a grandeza de Deus e a necessidade de o colocar acima de tudo, de todos e em todo o tempo. A adoração verdadeira exige sentimentos por Deus. Avalie hoje se reconhece que estes sentimentos fazem parte da sua relação com Deus. Por último, a adoração verdadeira exige discernimento. Vemos isso do verso 10 e 11. E diz, e clamando assim a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que o contamina. A palavra discernimento indica-nos a capacidade de avaliar ou julgar de forma justa. A adoração verdadeira exige este discernimento. No caso do nosso texto, vemos que os fariseus já não tinham a capacidade de avaliar ou fazer um julgamento justo, relativo à verdadeira adoração, de forma justa, ou seja, coerente com a vontade de Deus. Jesus assume que tinha uma coisa muito importante para dizer a todos naquele momento, que mostra a importância do discernimento. Diz que, e clamando assim a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que o contamina. A questão aqui é que eles já estavam a priorizar as tradições dos seus pais acima do que Deus tinha deixado, como ensino da parte dele. Os seus olhos já não conseguiam ver com clareza o quão errados eles estariam em relação à adoração a Deus. Eles estavam com receio de serem contaminados pelos outros povos, pelo contacto com eles, e assim tinham este ritual de lavagem para se certificarem que respeitavam Deus ao não se misturarem com os outros povos. No entanto, o grande ensino de Deus sempre foi que se eles conservassem o ensino da parte de Deus e o trouxessem nas entranhas, eles não iam apenas misturar-se com os outros povos, mas iam representar e apresentar Deus aos outros povos. Essa era a verdadeira intenção de Deus, que através de um povo, todos os outros povos chegassem ao conhecimento e honrassem Deus e o adorassem genuinamente por quem Ele é. Esta é hoje a função da Igreja. E, portanto, de cada crente individualmente, conhecer Deus intimamente, de forma progressiva, até que o centro da sua vida, desejo, alvo e vontade, seja o que Deus quer e desejou para a sua Igreja. Avalie hoje se tem tido este progresso de interesse e desejem que Deus seja o centro da sua vida. Em conclusão, a adoração verdadeira é exigente e tem um propósito muito singular. A adoração verdadeira exige uma dedicação total a Deus, exige sentimentos que causam uma transformação e intensa procura por satisfazer a Deus. A adoração verdadeira não é um sentimento ou uma dedicação inconsciente. Ela exige discernimento e isso é sabermos avaliar onde estamos e para onde vamos segundo a vontade de Deus. Espero que esta partilha nos ajude a entender um pouco mais sobre este assunto da adoração e que nos animemos a cada dia de fazer a nossa parte. Por hoje é tudo. Suporte-nos da forma que sentir que pode fazer, ore connosco e por nós. E até à próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a vossa casa.